Na última aula a gente formatou então aqui a seção dos benefícios. A gente aprendeu algumas propriedades aí para formatação de listas e hoje a gente vai trabalhar aqui com a parte das modalidades, que é uma das mais interessantes, né, por conta desses elementos aqui com as fotos, que no Material Design é chamado de cards ou card view. Eles servem para organizar conteúdo. Então é bastante usual porque ele armazena uma imagem, um título e um subtítulo, né, um conteúdo. Poderia até ter outros elementos aqui, mas isso é bem interessante porque aqui a gente trabalha arredondamento de bordas, sombreamento e talvez até mesmo algumas animações. E além, né, do card view em si, a gente pode também aprender algumas coisas referentes ao alinhamento. Bom, então a gente, né, em modalidades a gente tem algumas outras coisas para formatar também, como cor de fundo, espaçamentos, os textos. Então a gente vai começar por isso e depois a gente vem aqui para esses elementos. Bom, se a gente analisar aqui no nosso HTML, então a gente tem aí no section page modalidades, a gente ainda não tinha começado a trabalhar, um H2 e o P, e depois a tabela, que aí já é outra história. Então, logo aqui, né, depois do páginas benefícios, do L, do LI, a gente pode criar aqui o nosso elemento página modalidades. Nesse, a gente vai basicamente aí colocar uma cor de fundo. Então, vamos usar um background color. A cor, eu preciso ver qual que eu defini aqui no Figma. É um cinza bem clarinho. É um EEE. Beleza, e aí como padrão também de espaçamento, a gente está utilizando um padding de 20 pixels. Esse padding, né, como ele é igual para todas as minhas sections, eu poderia estar colocando ele simplesmente aqui nesse section, tá? Então já resolveria o meu problema. Então, por exemplo, aqui em página benefícios eu tenho esse padding. Eu poderia tirar daqui e colocar diretamente no section, porque eu estou dizendo que todas as minhas sections, todas essas minhas seções vão ter um padding de 20 pixels. Outra coisa que também poderia, né, ser padrão é os P's que tem dentro dela ou alguma coisa do tipo, mas por enquanto os P's são iguais para o site inteiro. Então só o padding, né, que eu vou deixar configurado lá no section. Tinha algo aqui que eu já comecei a trabalhar que são aquelas imagens, né, mas elas ainda vão mudar. Bom, vamos ver como é que ficou aí a cor de fundo e espaçamento por enquanto. Bom, página benefícios já estava pronta. Agora o nosso foco é essa seção aqui. Beleza, então agora ele já tem uma corzinha, já tem um espaçamento nas laterais. O modalidades aqui, ele até que tá bom. Não sei se no meu mockup eu distanciei um pouco mais os elementos, mas a princípio é isso. Tenho modalidades, tenho aqui o texto. Não necessariamente eu precisaria modificar espaçamentos e tal, mas depois eu posso talvez distanciar esse P dos elementos que vão vir logo aqui embaixo. Bom, então agora a gente, né, parte aí para a construção desses card views, ou simplesmente cards. Para vocês, né, terem uma ideia, o card view ele é formado dessa maneira, né, tem esse aspecto visual. Se a gente entrar no site do Material Design, né, Material.io, a gente pode analisar aqui a anatomia de um card. Né? Então ele é um padrão, algo novo que foi criado pela Google para que a gente siga a mesma formatação visual para diferentes ambientes. Então, por exemplo, em redes sociais a gente vê muito isso, né? Aparece aqui a foto do perfil, o nome da pessoa, algum subtítulo, imagem, textos. Então o card view ele é bem completo, ele pode ser complementado, ele pode ser simplesmente uma caixa com ações ou com vários elementos. No nosso caso a gente só precisa de um título, de uma imagem e um texto, tá? E existem, então aqui tem todo o detalhamento, o Material.io, no caso aqui eu entrei na seção dos cards, ele traz todo um detalhamento do elemento. Tá? Então aqui tem um outro estilo que é mais parecido com o que a gente está usando. Então ele tem aqui uma imagem, um título, subtítulo a gente não vai ter e ele tem um texto. Poderia ter também as ações, poderiam ser botões com texto ou com ícones. Tá? E aqui, né, tem alguns exemplos e aqui vai. Né? Pela barra de rolagem dá para ver que ele tem muitos componentes, muitos exemplos. Eu achei aqui no Material Design, na seção, né, de cards aqui do W3 Schools, com como fazer cards que são bem parecidos com o que a gente vai implementar.
tá? Então, basicamente, aí tem a foto, o título e um subtítulo, que no nosso caso vai ser o conteúdo. Aí vocês devem estar se perguntando, opa, mas, né, no nosso código, aqueles elementos são uma tabela, né? Então a gente não vai formatar a tabela? Nesse caso não, tá? Porque se a gente analisar bem aqui, a gente utilizou uma tabela para colocar elementos visuais e não dados tabulares, né? Se a gente entrar aqui também no W3 Schools, né? Isso aqui seria a formatação de uma tabela. Isso é uma tabela, né? Então, como a gente lá no curso de HTML somente, a gente ainda não tinha conceitos, né, e conhecimentos do CSS, a gente jogou, não tinha como estruturar o visual de um card, né, simplesmente usando os conceitos do HTML, a gente utilizou tabela para isso. Mas tabela é para formatar dados tabulares, como esse, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Então, caso algum dia, caso vocês tenham, né, e queiram formatar uma tabela mesmo, aqui tem algumas formatações visuais referentes a isso, tá? Então tem aqui algumas maneiras de transformar aí a tabela, com espaçamentos, enfim. Então todas as propriedades aí referentes a uma tabela um pouquinho mais bonita aqui, uma tabela um pouco interativa aqui com a pseudo-classe, né, o pseudo-elemento over que a gente utilizou no A. Enfim, então a gente não vai formatar a tabela, né? Apesar de ter uma tabela, a gente não vai formatar a tabela, porque a gente usou tabela como simplesmente ali um coringa, né? Só para a gente poder fazer a nossa primeira versão. E agora a gente vai atualizar, né? A gente vai trocar lá de tabela para elementos do tipo card, beleza? Então, se a gente analisar aqui o nosso código, né? A gente precisa trazer esse aspecto visual. Se a gente for analisar, o que a gente tem? A gente tem um container maior aqui, que seria uma caixa, uma div, tá? Que é o nosso card como um todo. A gente tem dentro dessa div grandona uma imagem, um H alguma coisa, né? Até agora a gente usou H1, H2, ele poderia ser um H3, e um P, simplesmente, tá? Só que pode ser um P um pouco diferente aí, porque ele tem uma formatação de texto um pouco diferente. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente não vai ter agora 1, 2, 3 linhas por 4 colunas, e sim a gente vai ter uma div que represente um card, para que a gente possa formatar devidamente usando o CSS. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui agora é desconstruir essa tabela e construir um card view, tá bom? Então, mais ou menos como eu disse para vocês, antes de tudo a gente precisa ter uma div. Essa div ela vai ser o meu card, tá? Então eu vou criar aqui uma class card. Ah, mas por que classe e não ID? Porque eu tenho 4 cards, né? Então é uma classe de cards, ok? Bom, dentro do meu container de card, o que eu tenho? O primeiro elemento é uma imagem. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, né, uma imagem. Vou pegar sempre que é do primeiro card, tá? Depois a gente vai fazer esse mesmo procedimento para o outro. Beleza, então dentro do meu card 1, eu tenho uma imagem. Essa imagem ela está aqui com uma classe. Se ela atrapalhar, depois a gente pode até tirar, tá bom? A gente pode até criar, né, por exemplo, um card espaço img, né, para formatar as imagens do card. A gente né, organiza isso aí com o tempo. Bom, depois dessa divisão né, que a gente fez aqui e da imagem que a gente colocou, a gente vai ter um novo espaço para colocar os textos. Se a gente analisar, a imagem ela tem uma formatação, aqui vai dar para ver um pouquinho melhor. A imagem ela ocupa aqui um pedaço, né? E aí depois tem um outro pedaço aqui para os elementos de texto, tá? Então o que eu preciso fazer aqui no meu código? Eu preciso agora fazer mais uma divisão, tá? Para o conteúdo do meu cartão, né? Pro elemento de título e pro P, né? Pro meu parágrafo, tá? Então aqui eu vou criar também uma outra class, né? Sei lá, card conteúdo card, card content, tá? Eu vou pôr aqui content. Beleza. Então eu tenho o conteúdo, né, do meu card, que dentro dele a gente tem o que mesmo? Um título, que eu vou usar o H3, tá?
E a gente tem também aí um P, tá? Que depois eu posso adicionar uma classe e indicar que é um texto do meu card. Beleza. Então, eu já coloquei a imagem, todos os meus elementos, eles têm também um título, no caso aqui desse primeiro é básico, vou dar um Ctrl X só para eu não me perder depois. E, seguindo aí, tem um texto, né? Que é esse texto aqui, vou recortar também e vou colocar aqui dentro, tá? Beleza, então o que a gente acabou de fazer foi o seguinte, a gente transformou uma coluna, né? Uma coluna da minha tabela em um card, tá? Então a gente acabou de pegar isso aqui, né? Essa foto, esse texto, esse título, né? E esse texto, tiramos da tabela e construímos um card. É claro que esse card ainda não tem todas as formatações visuais, né, do CSS, mas isso a gente vai fazer aí logo na sequência. Bom, eu fiz várias modificações e não vi aí como é que tá ficando, né? Então deixa eu voltar aqui no meu código, vou salvar. No CSS a gente não fez nada ainda referente a isso, só no HTML, então provavelmente não vai aparecer ainda um card, tá? Mas já está aqui separado. Então, meu primeiro card tem a sua imagem, tem aí um textinho e tem aí um título, né? E um textinho que se refere àquele conteúdo. Então, o que a gente precisa fazer agora é a mesma coisa para os outros três, tá? Eu não vou gravar essa parte, eu vou fazer aqui para não perder tanto tempo. E aí na próxima aula a gente volta para fazer a formatação visual desse card e o alinhamento lateral dele, utilizando aí o conceito de flexbox, tá? Que é muito interessante também, muito usado atualmente no CSS. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.